Senhor, nós te agradecemos pela vida do Jean, Deus, pela vida da Cris. Senhor, ele que se dispôs a estar aqui nos abençoando com essa palavra nessa noite, Pai, que saiu lá do Alphaville, da casa dele, para vir aqui, estar compartilhando esse momento conosco. Quero te agradecer e te louvar pela vida dele. O Senhor seja com ele, noite e dia, Pai. O Senhor farte os lagares dele, que o Senhor enche os celeiros, que o Senhor cuide mesmo dos filhos, da esposa, e que a casa dele, Deus, seja sempre farta de Ti, Pai, em nome de Jesus. Pode tirar a máscara? Pô, deve. Pode tirar? Não sabe se pode tirar a máscara, se pode ficar com máscara, né? E aí? Bom te ver, viu, velho? Bom te ver. Show de bola. Deus abençoe vocês. Prazer estar aqui mais uma vez. Por que vocês ficam longe assim? Aí o pregador tem que ficar olhando para cá, olhando para lá. Filipão, puxa aí, Filipão. Você não, parece que você nunca está aqui vivendo essa dificuldade, velho. Gente, não sei se você sabe, mas a Bárbara é minha irmã, viu? Eu sou filho da mãe dela, manhã. Não é não, Marção? Nós viemos do mesmo pau de arara lá do Nordeste. A mãe dela é uma benção, eu chamo ela de manhã. Eu queria falar para o Lucinei e para Elisângela. Eu estou com o coração, chama eles lá, transbordando de alegria por ver vocês aqui. Eu estava falando, Lu, que eu estou com o coração transbordando de alegria de ver você e sua família toda aqui. Eu queria dizer para vocês que vocês são uma referência para nós, para mim, como irmãos em Cristo, como pastor, como pregadora, como família do Senhor. E Deus vai abençoar vocês muito mais. Você sabe que eu não sou muito de ficar falando essas coisas, mas todas as lutas que vocês viveram foi para nos abençoar. Por mais que isso tenha doído no coração seus, e eu sei o quanto doeu, mas isso tudo foi para que vocês pudessem nos abençoar e ser empático com a dor de tantos jovens, com a minha dor. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da sua família, e essa oração que você fez para a sua família aqui, que ela seja real no mundo espiritual. É isso que nós pedimos, oramos e abençoamos como igreja. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Então é isso. Você se importa de eu pregar de celular? Não, né? Porque tá cada vez mais difícil de ler a Bíblia para mim. E como eu movimento muito, ficar com isso na mão está difícil. Então, eu não sou muito de ler no celular assim, não. Geralmente eu gosto mais da Bíblia física mesmo. Mas hoje eu vou abrir essa exceção aqui para ficar mais fácil. Eu estava vindo para cá e a Tina falou, como é que estava o amigo seu que a última vez que eu preguei aqui, acho que foi no ano passado, né? Pode me convidar mais vezes, viu, Fred? Eu gosto de estar aqui com vocês. E a Tina que não ouve, né? Porque ela fica me tentando pegar o café com... Eu não gosto da câmera, não. Eu gosto de estar aqui. Ah, tá filmando? Desliga aí, meu filho. Pelo amor de Deus, senão eu vou travar aqui. Na verdade, eu gosto da câmera, ela que não gosta de mim, entendeu? E a última vez que eu estive aqui, eu estava com um amigo que tinha acabado de ser condenado. Né? Ele, não sei se vocês lembram, quem estava aqui. E depois de 8 meses, eu estou aqui de volta. Porque ele tinha sido condenado naquela semana que eu estava aqui. Ele foi condenado na terça, e ele foi preso na terça, e eu estava aqui no sábado. E hoje eu estou aqui no sábado, e ele ficou livre na quinta-feira. Olha que benção. Ele foi condenado a 21 anos de cadeia, tá? De um crime que ele diz que é inocente. Eu acredito que ele é inocente. O Neif também acredita que é. Nós acompanhamos ele durante muito tempo. E agora ele conseguiu um habeas corpus. E hoje ele me mandou, até mostrei para a Tina, ele me mandou um vídeo. Ele saiu... Que dia que ele saiu? Quinta, né? Quarta-feira, ele saiu na quarta-feira. E ele me mandou um vídeo hoje que ele estava com a mesa lotada de Bíblia e que ele estava voltando no presídio. Olha só, gente, ficar 8 meses num presídio.
Eu conversei com ele, dizer que foi um inferno na terra. Ficou 8 meses lá e ele me falou que foi sábado que ele saiu. Sábado passado, exatamente. E ele fala, porque quarta eu falei com ele, que foi bênção demais, porque ele pregou sobre Cristo lá. Participou dos cultos todos e hoje ele estava voltando lá para levar as Bíblias para aquelas pessoas que ele deixou lá e que estavam presas. Eu fiquei pensando nisso. Eu não voltaria para um lugar desse depois de ter passado 8 meses lá, não. Só pela graça do Senhor Jesus. Há uma semana ele estava lá e hoje ele estava voltando para levar a Bíblia. E só o amor de Cristo nos faz viver experiências como essa. Só o amor de Cristo, não tem outra explicação. E eu quero falar hoje para vocês sobre exatamente isso que o Lucinei orou aqui, sobre a questão de nós sermos esses embaixadores de Cristo e nós representarmos a Cristo ou sermos esse evangelho que o mundo lê por onde nós andarmos. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Mais do que falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo, porque ninguém mais que eu precisa ouvir isso. E mais do que ouvir, a minha oração é que eu não apenas seja um bom ouvinte da palavra, mas que, acima de tudo, eu seja um praticante da palavra. Teve um momento que Jesus chegou para os discípulos e disse para ele, olha, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não escutam. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês estão trabalhando em um nível e vocês precisam passar para um outro nível. Vocês agora escutaram tudo o que eu tinha para dizer, mas agora vocês precisam colocar em ação, vocês precisam apurar os seus olhos e os seus ouvidos e, de uma certa forma, colocar isso em prática. E nós vivemos tempos onde nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e já aprendemos, né? É o tempo de nós vivermos a fé de uma forma real, porque as coisas estão muito difíceis. Há 8 meses atrás, quando eu vim aqui, a minha vida era uma. Há 4 meses atrás, talvez eu estivesse aqui hoje, mas com uma guinada na minha vida de 360 graus. E talvez eu estaria aqui hoje, sentado ali nesses bancos, chorando porque a minha mulher infartou. Pode falar a idade? Com 43 anos. Ela teve um infarto, saiu de casa infartada, foi para o Biocor. O médico não acreditou que ela tinha tido um infarto, pediu um exame de sangue, o exame de sangue deu que ela estava com infarto, fez outro exame de sangue, refletiu, eu falei, minha filha, corre para você ter aí agora, que você está no pico do infarto. Tem 4 meses. Nesse ano eu perdi 2 amigos, perdi um irmão meu, que era o meu melhor amigo de infância, eu sou padrinho da filha dele, e eu perdi esse amigo e tantos outros que se foram nesse tempo, né? Nesse ano maluco que a gente está vivendo de uma forma mais intensa. Então, não tem jeito. Nós chegamos num tempo que se chama hoje, onde a gente precisa mais do que pregar o Evangelho, mas a gente precisa ser esse Evangelho vivo que exerce aquilo que nós pregamos. Nós não temos saída, não tem para onde a gente correr mais. A gente precisa ser cristão executor, aquele cristão que executa tudo o que aprendeu, tudo o que escutou e a verdade que está em nós, sendo essa carta viva. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Timóteo. Um jovem como nós, né? Eu também, o Lucinei falou que ela é jovem, eu também sou. Então, um jovem como nós, um filho da fé de Paulo, que Paulo chama como filho, que nasceu num lar cristão,
provavelmente nasceu num lar cristão, a avó dele era uma referência na igreja, Lloyd, era uma referência, a mãe, e esse jovem ele cresceu ouvindo o Evangelho, ouvindo as boas novas, ouvindo acerca de Jesus Cristo. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Timóteo, as cartas que os estudiosos chamam aí de as cartas pastorais, né? 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito, que são cartas específicas de conduta daquelas pessoas que eram proeminentes na igreja, acerca de como era o proceder dessas pessoas e como eles deviam conduzir a comunidade que estava sendo formada ali. Então, Paulo escreve essa primeira carta. Quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, Paulo estava no momento da primeira prisão dele. Paulo estava sendo condenado pelos judeus por pregar a Cristo, tá? E pregar uma doutrina diferente daquela que os judeus acreditavam, e eles estavam querendo acabar, entre parênteses, com aquela seita que estava surgindo ali. E Paulo era essa figura que estava levando e propagando essa seita. Então, a primeira condenação dele, de uma forma resumida, foi por conta disso. Paulo, então, é solto e ele continua as viagens dele. Eu não sei nem se ele continua viajando. Continua ou não? Me ajuda aí. Eu não sei se ele continuou ou não, mas aí ele escreve uma segunda carta. Ele escreve uma segunda carta a Timóteo. E foi justamente nessa segunda carta que Paulo já tinha recebido a segunda condenação. E por que eu estou querendo falar isso para vocês? Para trazer todo o contexto histórico do que Paulo estava vivendo, para a gente entender que esses tempos difíceis que nós também estamos vivendo não é um privilégio só nosso. E se você acha assim, agora está muito difícil, está difícil demais, eu não sei como é que eu faço, o mundo mudou, eu não consigo, porque por causa da mídia social, por causa do Facebook, por causa do Instagram, por causa do Bolsonaro, por causa do... eu não sei. Nós temos um monte de desculpa, e nesse tempo também não estava fácil. Quando Paulo escreve para Timóteo a segunda carta, o contexto era, Paulo tinha perdido todo o glamour do Evangelho. Tá? Paulo estava, como ele mesmo escreve na carta, ele estava sendo tratado como malfeitor, como bandido, e tinha um monte de fake news rodando de Paulo. E o principal deles é que Paulo tinha botado fogo em Roma. Loucura, né? Então ele tinha perdido toda a glamorização do grande evangelista, do grande pregador, e Paulo não era conhecido da forma que nós conhecemos ele hoje. O Novo Testamento, de 39, de 27 livros, Paulo escreveu 13. Então, hoje a gente vê, é o Paulo, né? Na época não era assim. Na época, Paulo era aquele que botou fogo em Roma, junto com os cristãos. E esse era o fake news que rolava. E Paulo diz o seguinte, todos me abandonaram. Todos da Ásia me abandonaram, viraram as costas para mim. Sabe por quê? Porque eu sou pessoa não grata. Não é legal estar comigo. Não é legal andar com Paulo, porque senão você pode ser preso também. Nero está atrás de mim. E ele está dizendo que eu que pus fogo em Roma. Esse era o contexto. O contexto daquela época é que Nero foi o imperador mais sanguinário que teve na história da humanidade. Ele matava cristãos e pessoas pelo prazer de matar. Era uma promiscuidade só. Era muito difícil conviver naquela época. Não tem nenhuma criança aqui, mas chegava-se ao ponto de se medir o status de um imperador, de um senador, pela quantidade de homens que ele tinha, pela quantidade de namorado que ele tinha. Eles eram casados e a sociedade aceitava que esses senadores da República Romana tivesse outros homens, e quanto menor a idade, quanto mais novo fosse, mais status ele tinha.
era aceitável socialmente. Imaginem isso. E Paulo inserido nesse contexto. E Paulo já tinha recebido a condenação de morte dele. Então, uma das cartas, é a última carta de Paulo, 2 Timóteo é a última carta de Paulo. Então, Paulo já estava maduro, Paulo já tinha vivido muitas coisas, e Paulo tinha recebido a sentença de morte. E nós estamos com uma morte muito próxima, né? Nós estamos convivendo muito com a morte nesses últimos tempos. E esse amigo meu que morreu, na hora que ele estava para ser entubado, ele escreveu uma carta. Ele chamou a médica antes da intubação, pediu um papel, uma caneta e escreveu uma carta. Quando ele faleceu, essa médica ligou e falou, ó, tem uma carta aqui que o João deixou. E a esposa dele não sabia de nada, não sabia senha de banco, não sabia o que ele tinha, não sabia onde é que estava dinheiro, não sabia de nada. E nós falamos, nessa carta vai ter tudo. E a médica avisou isso, que estava com a carta, uns 10 dias depois, né, amor? E aí nós tivemos que tomar as providências práticas. Virei para a viúva e falei, você tem a senha do banco? Não tem. Como é que faz? Como é que nós vamos fazer? Você tem as providências práticas para tomar ali. E a médica ligou e falou, ó, o João deixou uma carta. E eu disse, pronto. Ele era muito organizado. Nessa carta vai estar escrito tudo. Né? O número da conta, onde é que está o banco, a senha do banco, as coisas todas para se tomar a providência prática. Não é isso que as pessoas fazem no leito de morte. Não é isso que as pessoas escrevem. Sabe o que as pessoas escrevem? É o que Paulo escreveu para Timóteo. Instruções práticas de como a vida deve ser vivida. O que seu amigo falou, Jean? Apenas que amava. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo o Jean, eu amo a Cris, eu amo meu pai, minha mãe, minha irmã e pronto. No leito de morte. Entrando para ser entubado. Então, nessa carta de Paulo, a gente consegue entender o que um moribundo diz que não tem tempo a perder. Então, porque para mim, 1ª e 2ª Timóteo são cartas, não que as outras não sejam, mas são de uma sinceridade que a gente só consegue usufruir quando nós recebemos uma condenação e a morte está batendo a porta. Era isso que estava acontecendo com Paulo. E uma das instruções que Paulo traz para Timóteo, vocês já ouviram isso várias vezes, e eu também, mas eu queria falar para vocês algo que me chamou a atenção. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Quem pesquisou aí se o Paulo viajou entre a 1ª e a 2ª? Viajou? Hã? Já estava preso. Então, Paulo viajou entre a 1ª prisão e a 2ª prisão. Todos acharam? Vamos ler? Paulo escrevendo para Timóteo, tá? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Como eu disse para vocês, ele tinha uma avó que era crente, que era uma das referências na igreja daquela época, a avó, a mãe, e Timóteo foi criado nesse contexto. E ele diz o seguinte, combate, firmado nelas, no que? Nas profecias que recebeu, o bom combate. Timóteo, aquilo que a sua mãe falou, aquilo que a sua avó falou, aquilo que você tem ouvido durante todo esse tempo, é muito bacana, mas agora você vai ter que entrar na guerra.
Agora você vai ter que colocar em ação e travar um combate daquilo que você aprendeu. Timóteo, você precisa pôr em prática agora. Igreja, nós precisamos pôr em prática agora. Vim aqui sábado, sentar, ouvir, é legal demais, é bacana, faz parte. É isso mesmo que nós temos que fazer. Mas tem um algo a mais. E esse algo a mais, como o irmão ali que está distribuindo cesta básica, como a Elisângela, o Fred, o Felipe estão aqui, e cada um tem um algo a mais. O seu algo a mais, Deus vai falar para você qual que é o seu algo a mais. Talvez o seu algo a mais seja servir a ceia aqui, bênção demais. Talvez o seu algo a mais seja arrumar essas cadeiras, maravilhoso. Esse é o seu algo a mais. Esse é o seu propósito de ser. No decorrer da vida, o seu propósito de ser vai mudando, faz parte. Mas não menospreze os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. E ele diz o seguinte: combata esse bom combate. De que forma? Mantendo a fé, mantendo aquilo que você aprendeu, a fé em Jesus Cristo, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que todas as coisas cooperam a nosso favor. Mantenha essa fé genuína. E, além disso, e uma boa consciência. É nessa palavra que eu queria parar. Boa consciência. Preste atenção nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração. O que é essa boa consciência que Paulo diz para Timóteo que é fundamental para que nós pudéssemos combater esse bom combate? O que é isso? Sobre o que Paulo está querendo dizer. Vá lá em 2 Timóteo agora, capítulo 4, versículo 18. 18 não, 6. 2 Timóteo 4, 6. 2 Timóteo 4, 6. Termina que hora? 9? 9? Não, mas está aqui, né? Segunda Timóteo 4, 6. Podemos ler? Olha só, gente. Paulo recebeu a condenação de morte. Últimas linhas dele para Timóteo. Últimas linhas. Conselho de um moribundo. Né? Ele diz o seguinte, na verdade é o epitáfio dele, né? Isso aqui é que eu quero que esteja na minha lápide. Ele diz o seguinte: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos ler de novo? Quanto a mim, estou sendo ou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Todo mundo viu as Olimpíadas, né? Não? Estava de madrugada, né? Quem foi que viu as Olimpíadas? Alguma coisa?
Quem ganhou a medalha de ouro no futebol? Hã? Masculino. E no feminino? Quem? Canadá. Quem ganhou o levantamento de peso? Hã? Qual o nome dele, Fran? Xing Ling. Quem ganhou o polo aquático? Hã? Ô, Fred, você está me derrubando. Vê isso na internet, se é Croácia mesmo, velho. Se não for, você vai pra cá, caramba, aqui. Você não responde mais, não. Caramba, bicho. Quem ganhou? Quem? Tá vendo? Sérvia. Você não sabe nem onde é que fica a Croácia, amigo. Você não sabe nem onde é que é a Croácia. Hã? Quem ganhou saltos ornamentais, Fred? Pois é, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque algumas vezes eu acordei de madrugada para ver as Olimpíadas. E aí a minha mulher, que é um estraga-prazer, virou e falou o seguinte: amor, esse negócio é engraçado, né? A pessoa vai lá, ganha Olimpíadas, recebe a medalha e acabou. E eu fiquei pensando, é mais ou menos assim mesmo. E tem alguns esportes, que é esse que eu quero mostrar para vocês aqui, que 4 anos do cara literalmente está dividido em 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Eu falei, que loucura esse negócio. O cara fica 4 anos, e principalmente no caso da natação, que é o que eu vou mostrar para vocês, 4 anos nadando, contando um azulejo. Quem nada, o Fred nada sabe, contar azulejo, para no final, os 4 anos se resumir a 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 50 segundos ou 25 segundos. E são os que ganham. Ainda tem os que não ganham nada. Ou, aliás, só de estar lá já ganhou muito, né? Porque é um atleta de alta performance. Mas o que ficou em 4º lugar, o que ficou em 5º lugar, o que ficou em 6º lugar, ele não ganha nada. E eu queria que você passasse a história desse cara aí, que eu achei bacana demais. Esse cara pregou a Bíblia inteira. Esse cara deu sem saber, para mim, ele deu uma aula bíblica de como nós devemos nos comportar. Olha as coisas que ele fala. Primeiro, a história dele. A história dele é o seguinte: esse cara era para ser o medalhista olímpico no Rio. Ele ficou em 4º lugar, não é isso? 6º lugar. Ficou em 6º lugar. No país dele, toda a expectativa em cima dele, nas Olimpíadas que estavam acontecendo aqui, ele ficou em 6º lugar, parece por causa de 4 milésimos de segundo. Dividiu ele, e ele teve muitas críticas. Ele foi muito criticado por isso. Aí ele foi para Londres. Em Londres, ele ficou em 4º lugar. De novo. Aí o cara, vão contar azulejo de novo. E a última chance dele era Tóquio, e ele pegou o 3º lugar. Olha as coisas que ele fala. Ele fala sobre resiliência e ele fala sobre fé. Não é? Eu fui resiliente, eu tive fé em mim, nos meus propósitos, naquilo que eu acreditava. Houve um sacrifício, porque eu tive que investir recurso financeiro, tempo, e deixar de sair à noite, deixar de tantas coisas que uma pessoa normal faz, né? Alimentação, churrasco e tantas outras coisas. Ele deixou de fazer essas coisas em função disso aqui. E essa frase que ele diz, os caras são grandes, porque, na verdade, ele era o mais baixinho ali daquela turma toda. Na mesma medalha, ele está. Os caras estão muito acima dele. Ele fala, os caras são grandes, mas nós somos ruins. Os caras são grandes, mas nós somos perseverantes. Nós não deixamos o osso de lado. A gente rói até o final e nós vamos até o final. Sabe por quê? Porque lá no final tem uma medalha. E para nós hoje, e se nós formos comparar mal e porcamente, nós estamos exatamente na Olimpíadas da vida. E a própria
demonstração que Paulo diz aqui, a figura que Paulo usa, é essa coroa, que não era medalha na época, que era entregado para o vencedor das Olimpíadas. E ele diz o seguinte: o que está reservado para mim é uma coroa que não vai estragar. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque o atleta recebia aquilo e passava 20 dias, 15 dias, aquilo murchava e acabou. É o que ele falou ali. Eu vou para casa e vai continuar tudo normal. Não vai cair um cheque de 20 milhões na minha conta. E no final, amor, você vai lá, os caras vão treinar, ganham medalha, e aí? É o que a Cris falou. E aí? E aí? Mas o Paulo está dizendo o seguinte: esse aí dele responde todas as coisas e por que nós estamos aqui. Porque esse e aí que está reservado para nós é algo que não tem valor e ele não é perecível. E tem uma carreira que nós devemos cumprir, tem um combate que nós devemos travar. E esse combate, essa carreira, esse treinamento, essa preparação olímpica, Paulo diz que precisa de duas coisas. Precisa da fé, de novo, volta lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Que essa medalha precisa de duas coisas, Timóteo. Precisa que você tenha fé, nós já falamos sobre isso, mas eu queria me atentar a esse ponto aqui. Você precisa ter uma boa consciência. Tem uma Bíblia que tem uma tradução melhor que essa ainda. Quem é que está? Uma consciência limpa. Uma boa consciência, uma consciência limpa. E a palavra que está sendo usada aqui, que Paulo usa no grego para consciência, eu vou tentar falar a palavra, tá? Mas ela é suneidesis. Me desculpa se a pronúncia estiver errada. É algo parecido com isso. Suneidesis. E essa palavra significa que essa boa consciência, essa boa conduta, ela é travada na alma. Ela precisa ser travada na alma. É uma atitude interna que eu, Jean, preciso ter contra os meus desejos, contra os meus sabotadores, contra as minhas dúvidas. Para ficar mais fácil, pensa no tanto de sabotador que esse cara teve. Ganhou, perdeu a primeira, foi execrado, perdeu a segunda, você não vale nada, você está velho, os caras que estão aí são muito mais novos. O quanto de coisa na mente que esse cara teve que vencer. Mas nós também temos. Nós também temos uma Olimpíada sendo travada que eu e você precisamos vencer. E eu só vou vencer se eu estiver mirado na medalha, se eu tiver um foco, se eu tiver um objetivo. E nós temos dois. O primeiro é conseguir essa medalha. Esse é o objetivo principal. Mas existe um segundo, que é ser a carta que Cristo escreveu de uma forma viva. E eu só consigo fazer isso se eu tiver uma boa consciência e se eu tiver essa alma boa. Se eu conseguir vencer os desejos da minha alma. Irmãos, não se engane. Pecado é bom. Não adianta falar que não é que é. Pecado é bom. E nós temos a escolha todos os dias se nós vamos sacrificar para receber essa medalha ou se nós não vamos sacrificar. Imagina quantas ligações o Fratos recebeu e falou assim: vem aqui em casa hoje, sábado à noite. Imagina quantos. Imagina quantos churrascos foram feitos na frente dele assim, e aquela picanha desmanchando com aquela gordura. E ele falou: não vou comer. Sabe por quê? Porque eu sei
onde eu quero chegar. O que nós temos feito com as picanhas que são oferecidas? Como é que a gente tem se comportado quando chega aqueles pratos maravilhosos com aquela gordurinha? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Sabe aquela gordurinha assim? Aquela coisa que se apresenta de madrugada na rede social, sabe? Sabe aquela coisa? Sabe aquele negócio que não só tem cheiro de coisa ruim, mas é coisa ruim. E que a nossa alma grita e pede para que a gente diga, larga essa medalha para lá. Você vai cair nessa piscina de novo, esse negócio no final não vai dar certo. Nós temos que todos os dias calar Satanás nas nossas mentes, mas calar também a nossa alma, os nossos desejos. Timóteo não era diferente de nós. Timóteo não vivia num tempo ou num mundo diferente do nosso, talvez vivesse num mundo até pior. Eu disse para vocês o que estava acontecendo. Havia, no contexto onde Timóteo estava inserido, uma promiscuidade que talvez nem nos dias de hoje existisse. E sabe o que Paulo disse? Que Timóteo conseguiu vencer isso. Se Timóteo conseguiu, por que eu não consigo? O que Timóteo tem diferente de mim? Se Paulo não conseguiu, por que eu não consigo? O que eles têm diferente de mim? Eu sei o que eles têm. Sabe o que eles têm? Desejo de conquistar a medalha. E eles sabem que essa medalha, para ser conquistada, precisa de um treinador. O Fratos colocou a esposa dele para ser a treinadora dele. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso ser treinado, eu preciso ser exortado, eu preciso ser cuidado pelo Espírito Santo, mas eu também preciso ser ensinado, cuidado e exortado na igreja. Aqui é o lugar onde nós somos treinados. Mas a medalha de ouro, a piscina de azulejo está lá fora. O pódio está lá fora, onde as pessoas vão e precisa ver em nós a carta escrita de Jesus Cristo nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eu quero o que você tem, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu não conseguindo ser a tudo aquilo que Jesus e que eu mesmo espero de mim, mesmo sendo falho, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite de hoje. Que Deus abençoe e que vocês possam, juntamente comigo, completar a carreira, travar o bom combate, guardar a fé e manter uma alma limpa diante do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma noite. Fatos curiosos. Foram 2/10 de segundo a diferença do Caleb Dressel, que foi o primeiro lugar, para o Bruno Fratos, que foi o terceiro. Você vê a diferença que esses caras fazem. Nós falamos aqui há algum tempo atrás sobre essa questão do ciclo olímpico, que era dedicação. Foi muito bem falado, Jean. Posso ficar para mim? Mais esse cartão atrás com o seu perigo. Essa é minha, não leva igual. Que isso? Mas então foram 2/10 de segundo. Você está mentindo, está roubando uma. Ainda bem que é irmão, amigo, amado, né? Mas então essa diferença desses 4 anos, na realidade, esse ciclo olímpico foi um pouco mais longo por causa da pandemia. E uma coisa mais interessante ainda, o Caleb Dressel ele ganhou 5 medalhas olímpicas nesses Jogos, nessa edição dos Jogos. E ele, numa entrevista nos Estados Unidos, logo que ele voltou, ele falou que, para ele, a medalha que mais teve significativo, que foi mais significativa, foi a do Bruno Fratos.
porque a forma que o Bruno comemorou, eu não sei quem viu aqui a entrega da medalha para ele, mas a forma que ele celebrou aquela medalha é basicamente isso que o Jean pregou isso hoje. Então, eu queria, se vocês não viram, busca no YouTube, que realmente foi emocionante a forma que ele beija a esposa dele depois. E essa frase do combati o bom combate, completei a carreira, essa foi uma frase que a minha mãe escreveu para a gente no fim de semana que ela veio para Belo Horizonte, véspera da morte dela. Então, medita sobre essa palavra, e essa palavra ela tem sido uma bênção para mim há muitos anos, e eu creio que ela vai ser bênção na vida de vocês também. Queria orar para que o Senhor leve vocês em segurança para casa, que eles te deem um domingo abençoado, um domingo cheio da presença dEle, e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana cheia da graça de Deus, das misericórdias dEle na vida de cada um, e que você possa sentir mesmo a presença do Senhor, e que Ele possa mesmo estar te direcionando em todos os caminhos, em nome de Jesus.